Eu já tinha me manifestado junto com o vereador Kiko em relação a esse caso da menina Nayara e quero retomar pela gravidade e pela forma assim de colocar os fatos da minha visão. Eu acho que a gente não deve achar culpados para esse assunto, mas responsáveis. Porque aí é uma forma mais madura e que está nas mãos sempre está nas mãos dos responsáveis resolver a situação. Quando a gente busca culpado, as pessoas procuram se justificar. Então, não está certo uma menina de 7 anos estar na rua sozinha. Isso não está certo. Alguém é responsável por isso. Se tem transporte ou não tem transporte, a questão não há como ter uma escola ao lado de cada casa. Então, tem que haver um sistema de transporte para deslocamento dessas crianças. Essa família estava sendo cuidada por tios, que de alguma forma acolheram, porque a mãe morava em Vacaria e tem outros tantos filhos. Então, novamente, nós precisamos, cada pessoa tem que se responsabilizar pelos filhos que colocam no mundo. Porque quantos filhos tem essa família? Então, senão a gente coloca tudo no poder público, a responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar. Cada um de nós precisa se responsabilizar pelos nossos atos. Porque senão a gente fica fazendo um discurso de buscar culpados e a gente não resolve o assunto. Então, há que ter escolas próximas, sim, atuantes, sim. A própria escola, essa criança foi a primeira vez que foi sozinha até a escola? Não é possível que a gente saiba que uma criança de 7 anos se desloque de uma distância tão grande e não faça nada. É como o menino Bernardo, lá atrás, que foi até o Ministério Público, pediu ajuda e ninguém deu bola. E depois o menino foi morto. Então, é uma reflexão profunda que a gente precisa fazer isso. As famílias que hoje têm os filhos que vão sozinhos para a escola, nós não estamos vivendo numa condição em que a sociedade permita que as crianças se desloquem sozinhas para a escola. Infelizmente, no nosso tempo, nós íamos caminhando para a escola com os irmãozinhos, com os irmãos, com os amiguinhos, mas aquele tempo permitia. Hoje não permite mais. E, claro, porque agora vira assunto de polícia. A gente precisa viver de uma forma que as coisas não virem assunto de polícia. E de muita dor, né? Agora, de fato, todos os esforços têm que ser em procurar, em achar a Nayara. Mas a nossa reflexão tem que ser quem são os verdadeiros responsáveis por isso. E não os culpados. Quem são os verdadeiros responsáveis? Que daí dói menos. Né? É assim, quantos filhos tem essa família? Então, aí sim volta. Como é que fica o nosso plano de planejamento familiar? O que existe hoje, né, a nível de planejamento familiar? Porque hoje a gente sabe que o maior volume de filhos, de crianças nascidas está em famílias de baixa renda, de baixa escolaridade, com muitos pais. E olha o tamanho do problema que vai se criando. Então, nós precisamos ter no país, de fato, um plano, uma política de planejamento familiar consistente, porque depois os problemas vão se criando, né? Então, a gente acaba chorando sobre leite derramado de coisas muito graves que a gente tem que olhar a origem. Era isso, muito obrigada.